Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, que alegria podermos nos reunir mais uma vez para juntos partilharmos a palavra do Senhor. Bendito seja Deus pelo dom da sua vida, você que hoje acolhe essa palavra no seu dia. E vamos juntos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois o poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, ao Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Que alegria, meus irmãos, podermos estar aqui mais uma vez para darmos continuidade a este projeto de leitura mensal. Projeto este que é obra do coração de Deus. E ele precisa ainda chegar a muitos corações, né? Então que nós possamos ser semeadores, que nós possamos compartilhar ainda mais esse projeto na vida de muitos irmãos nossos que ainda não o conhecem, né? Que nós possamos ser semeadores da palavra do Senhor na vida das pessoas sedentas, na vida das pessoas que precisam desse alimento no seu dia. E hoje nós vamos partilhar juntos a palavra que está no Salmo 89, nos versículos 1 e 2. Senhor, fostes nosso refúgio de geração em geração. Antes que se formassem as montanhas, a terra e o universo, desde toda a eternidade, vós sois Deus. Desde toda a eternidade, vós sois Deus. Isso é palavra do Senhor. Graças a Deus. E hoje, ao partilhar essa palavra com vocês, um dos primeiros pontos que o Senhor tocava muito forte quando me preparava, é que o Senhor sempre foi nosso refúgio. E a palavra refúgio, meus irmãos, ela está totalmente direcionada à proteção, a abrigo, cuidado, alento. Então nós não precisamos e não devemos nunca esquecer essa verdade, que o Senhor desde sempre, Ele foi o nosso refúgio. Ele tem cuidado de nós independentemente da situação na qual nós vivamos. E antes que você existisse, Deus já era Deus. Olha que coisa linda. Deus já era Deus. Antes de tudo, meus irmãos. E aí eu te pergunto, por que ainda você não se decidiu pelo Senhor? O que nos impede de nos decidirmos verdadeiramente por Ele? Se antes de tudo, se antes que nós existíssemos, Deus já era Deus. O que nós temos feito? Como temos nos dedicado ao Senhor, se Ele sempre foi Deus? E nós ainda ficamos procurando brechas, desculpas para não reconhecer isso. Além disso, também, um outro ponto que nos chama a atenção quando nós falamos que Deus sempre foi Deus é na questão do tempo, né? Nós colocamos desculpas quando o assunto é tempo. Qual é o tempo que nós temos dedicado ao Senhor? Qual é o tempo do nosso dia? Nós temos começado o nosso dia agradecendo, nós temos começado o nosso dia reconhecendo a grandeza de Deus na nossa vida, ou nós ainda fazemos parte da galera das desculpas, né? Que coloca culpa no tempo. Falta de tempo, meu irmão, é desculpa de quem ainda não se decidiu pelo Senhor. Que a gente não esqueça disso.
É preciso que ao longo do nosso dia nós tenhamos um tempo reservado para agradecer àquele que tudo fez e tudo faz por nós. Outro ponto importante é que antes que todas as coisas fossem formadas, desde toda a eternidade, vós sois Deus. Antes que tudo se formasse, Deus já era Deus. Desde toda a eternidade, Ele já era Deus e Ele continua sendo Deus. E que sinais nós ainda estamos esperando para reconhecer isso? Quais são os sinais que ainda nós buscamos para reconhecer a grandeza de Deus? Se nós pararmos para analisar direitinho, se nós pararmos para compreender os desígnios de Deus, nós vamos observar que Ele já nos falou tanto. Falou através dos profetas, enviou seu Filho Jesus, te concedeu o dom da vida. Qual é o sinal que nós ainda buscamos, né? Se o Senhor já fez tanto por nós, se Ele já nos falou de tantas formas. E infelizmente, muitas vezes, diante de algumas situações, ao invés de clamar, nós passamos a reclamar. Ou seja, nós ainda desacreditamos da grandeza de Deus. Então, meu irmão, não reclame, clame, ame. Convide esse Deus que continua sendo Deus a ser mais presente no seu dia a dia. Aprenda a colocar o Senhor como centro da tua vida, porque desde toda a eternidade, antes mesmo que nós fôssemos formados, Ele continua sendo Deus. Além disso, a graça do Senhor nunca, meus irmãos, nunca passará despercebida por um coração que é inteiramente grato e entregue à vontade dEle. Eu não sei qual é a tua situação nesse momento, eu não sei como está a tua intimidade com Deus, mas você sabe. E você sabe mais do que ninguém que nós precisamos nos abrir à vontade do Senhor na nossa vida. É preciso que eu seja inteiramente livre se eu quero servir ao Senhor. E para que eu seja inteiramente, verdadeiramente livre, é preciso que eu reconheça que Ele é Deus. É preciso, antes de mais nada, que eu reconheça que sem Deus eu não sou nada. E que mesmo com o passar dos anos, com o passar dos tempos, Ele vai continuar sendo Deus. Então, o que eu tenho feito? Como eu tenho buscado reconhecer essa grandeza do Senhor na minha vida? Será que nós estamos cativando esse amor do Senhor por onde passamos? Será que nós somos semeadores desse amor, dessa grandeza do Senhor? Eu sei que nós vivemos tempos muito difíceis, muito difíceis. Essa pandemia veio para que nós pudéssemos enxergar muitas coisas com um novo olhar. E as dificuldades, elas bateram a nossa porta com muita força, né? Perdemos muitas pessoas, muitos irmãos queridos nossos, mas Deus continua sendo Deus. E eu acredito firmemente que todas as coisas que acontecem, elas passam pelo propósito de Deus, elas passam pelo plano de Deus. Não que Deus queira a morte de ninguém, não que Deus queira o sofrimento de ninguém. Mas se nós quisermos compreender a vontade do Senhor na nossa vida, é preciso que a gente passe por muitas dificuldades, por muitas tribulações, até o reconhecimento total de que Ele é Deus, de que a vontade dEle é sempre o melhor para nós. Então, essa palavra hoje, ela vem nos provocar a refletir um pouco sobre isso. Até que ponto da minha vida eu tenho reconhecido a grandeza de Deus? Até que ponto da minha vida eu tenho parado para compreender que mesmo diante das situações difíceis, mesmo em meio às adversidades, Ele continua sendo Deus.
E eu te convido nesse momento a louvar ao Senhor, a agradecê-lo pela tua vida, a agradecê-lo por Ele te dar essa oportunidade de reconhecer que Ele é Deus. E mesmo em meio aos desafios que você tem enfrentado, mesmo em meio às dificuldades na tua casa, na tua vida, o Senhor, Ele age e Ele te honra no tempo certo. Que o seu coração reconheça a grandeza de Deus nesse dia, meu irmão. Que você possa glorificá-lo com a tua vida, em todas as tuas ações. Que o Espírito Santo te conduza com sabedoria, com discernimento. E mesmo em meio às lutas, nunca esqueça, Deus será sempre Deus. Que Ele nos abençoe. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas